Bom dia, graça e paz, povo de Deus. Que coisa boa, né? O bom é sabermos que deitamos, dormimos e acordamos e a grande e boa mão de Deus nos sustentou, né? Eu costumo dizer que você pode ter a melhor cama do mundo, mas se o Eterno não lhe der o sono, aquela cama não vale nada, não é? Mas a gente glorifica a Deus, porque hoje, em plena quinta-feira, nesta manhã de quinta-feira, dia 14 de maio de 2026, nós estamos aqui mais uma vez, vivos, glória a Deus, né? A infinita misericórdia nos alcançou, Deus deu ordem e falou, acorda, fulano, cicrano, beltrano, e nós estamos na lista, eu estou na lista, você está na lista, e acordamos para viver mais um dia extraordinário na presença do Senhor. Então você que está em qualquer lugar do mundo, no Brasil ou no exterior, receba o meu abraço caloroso e o meu dia agradável para você. Te desejo um bom dia e que tudo te vá bem para você e todos que a ti pertencer. Então eu quero te convidar a você vir comigo agora no cantinho do coração, né? Onde está toda a nossa alegria, né? Tá lá onde procede as saídas da vida. É o cantinho do coração, é lá no cantinho do coração. É um território que só Deus entra, só Deus anda. E aí nós estamos hoje falando no cantinho do coração uma palavra rema para a sua vida. Sabe o que é? Eu quero falar sobre a pesca maravilhosa. Gente, e esse tema da pesca maravilhosa para vocês tá lá em Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Obedecendo a palavra do mestre. O cantinho do coração quer te chamar a atenção para isso. Que você precisa obedecer a palavra do mestre. Se você abrir sua Bíblia depois, você vai ler em Lucas capítulo 5, do 1 ao 11, que os discípulos passaram a noite toda pescando e não conseguiram nada. E eles voltaram, Pedro já estava desarrumando tudo, guardando as redes. Aí Jesus chega e entra no barco. Quem entra no barco? Jesus. E quando ele entra e para, ele sempre dá uma ordem. Para a mulher samaritana, ele parou para mostrar para ela que o cântaro era importante, mas que em meio ao poço, ela se deparou com a fonte. Então, ela abandona o poço, que era importante, e se agarrou com o necessário. Por quê? Porque Jesus parou e mudou a história dela. No caminho, o cego estava lá, Bartimeu, o filho de Timeu, a mendigar, e ele ouviu falar que Jesus ia passar, e Jesus parou e perguntou a ele, o que queres que eu te faça? E Bartimeu disse, Senhor, eu quero ver. Então ele disse, vê, a tua fé te salvou, não é? Jesus para lá no tanque de Betesda. O homem sofria há 38 anos. E o Senhor pergunta, queres ser curado? E ele começa a dar a explicação, mas o Senhor não queria saber da explicação. O mestre, quando para, ele já está determinado para fazer um milagre. Oh, glória! Ele hoje parou para você, ele hoje parou para quem está me ouvindo e está falando para você, hoje eu parei para resolver esta situação. Oh, glória! Você pode dizer um amém? Oh, glória a Deus! E aqui o Senhor parou dentro do barco de Pedro, ele era o chefe. E ele tinha 2 sócios, né? E aí, quando ele começa a conversar, e ele fala, Senhor, a gente passou a noite pescando e não pegamos nada. Mas, como esse mais faz toda a diferença, né? Mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. O Senhor disse para ele, vocês voltem e vá em alto mar. E quando chegar lá, vocês lancem a rede para o lado direito. Glória a Deus que Deus mandou lançar para o lado direito. Oh, Jesus tremendo, né? E ele mandou lançar para o lado direito. E aí lançaram a rede. Amados irmãos, e quando a rede foi lançada, veio tanto peixe, esbarrotou as redes, que tiveram de chamar os companheiros que estavam ao redor, porque quando o Senhor faz, ele faz valendo, não é? Ele só faz valendo, oh glória! Eu estou feliz com o meu Senhor, porque ele só faz valendo, amados. E eu quero dizer para você que nesta quinta-feira Deus está fazendo valendo na tua vida, Deus está fazendo coisas grandes na tua vida, né?
Os discípulos foram e ouviram a voz de Deus e fizeram o que o Senhor mandou. E grande foi a pesca maravilhosa, né? Eram muitos e muitos e muitos peixes. E aí, o que acontece? No meio da história, quando o Senhor vê todo o milagre que eles veem, aí o Senhor fala para eles: a partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. Era aquela bênção enorme que Deus estava dando para eles. Mas era uma despedida de pescadores de peixe. Eles agora seriam pescadores de homens, né? E a gente vê se cumprindo lá em Atos, no capítulo 2, né? Quando Pedro, esse mesmo Pedro que deixou de ser pescador de peixe, ele abre a boca e quase 3.000 almas aceitou a Jesus. A pesca maravilhosa continuava na vida de Pedro. Eita, meu Deus! Eu não quero me ater a essa mensagem, mas se eu pudesse, eu falava aqui 2 horas, que eu estou sentindo mesmo fluir dentro do meu ser essa história, mas vai ficar para uma próxima. Então, que nesta manhã você possa guardar no seu coração e obedecer a palavra do Mestre. Guarda a palavra do Mestre. Quando ele te der uma ordem, quando ele te disser algo, guarda a palavra dele. Quando ele disser pare, pare. Quando ele disser levanta, levanta. Quando ele disser prossegue, prossiga. Porque ele está na frente. Abraão não sabia para onde ia. Ele ia para uma terra que Deus mandou ele ir. No meio do caminho que Deus foi dar a rota, não tinha GPS não, gente. Era só o comando celestial. E Abraão deixou um grande legado. Hoje somos filhos de Abraão. Ei, hoje Deus diz para você, você só precisa obedecer a palavra do Mestre. Aleluia. Cantinho do Coração te convida a você obedecer a palavra do Mestre. Tá certo? Deus te abençoe. Um forte abraço. Um cheiro bem cheiroso no teu coraçãozinho. Olha o aperto, olha o aperto, olha o aperto. Isso. Estamos fechando o Cantinho do Coração e estamos passando agora juntamente com vocês, como eu sempre vou dizer, sozinho eu não quero fazer Café com Deus Pai, não. Não, para com isso. Entra lá no nosso canal, compartilha para que a multidão, para que a mesa cresça. Aumenta as cadeiras, que o Café com Deus Pai está crescendo e que tem uma multidão nessa mesa aí tomando esse café gostoso. O Café com Deus Pai, que tem nutrido vidas, almas, né? Semblantes caídos, Deus tem levantado. Pessoas depressivas, Deus tem tirado da depressão. Pessoas que estavam jogadas nas algias. Nós temos aqui um casal, amigos meus, que estão pastoreando congregação e viviam nas algias. O que é isso? É Deus chegando no Café com Deus Pai e fazendo uma grande obra. Então vem comigo, nesse dia 14 de maio de 2026, Deus está chamando a tua atenção no tema lindo de hoje do Café com Deus Pai. Guiado pela palavra. Olha, maravilha, né? Ser guiado pela palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, e os versículos 16 e 17 diz o seguinte, olha: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E a temática do tema do Café com Deus Pai é essa hoje. Não meditar na palavra de Deus é o mesmo que caminhar no escuro. Ame a palavra. Estude a palavra. Leia a palavra. A palavra própria se explica porque ela é luz para o nosso caminho. Então leia a palavra todos os dias. Se você não consegue ler, pelo menos ouça essa voz rouca que te fala todas as manhãs. E a palavra diz o seguinte: cartografia é a ciência que se dedica a estudar e a representar um espaço geográfico por meio de mapas. Com a evolução da tecnologia, essa ciência tem se aprimorado cada vez mais. Hoje temos, por exemplo, diversos sistemas de navegação por satélite que permitem nos localizarmos. Aqui hoje, atualmente, é o nosso GPS. Essa ferramenta nos ajuda a chegar ao destino desejado e indica o melhor caminho.
desvia de acidentes, obras ou rodovias interditadas. Seguimos suas instruções com a confiança de que elas nos levarão ao lugar certo. Isso é o GPS faz com a gente. Deus, em sua infinita bondade e fidelidade, nos concedeu as Escrituras. É a bússola, é a Torá, como um sistema de navegação que nos orienta para tudo de que precisamos nesta vida. A Bíblia é completa. Gente, leiam a palavra e descubra o teu caminho. Descubra tudo que você tem que fazer, está na Bíblia. Para vivermos segundo a vontade do Senhor e cumprirmos seu propósito, temos de ser guiados pela palavra. Para sermos bem-sucedidos nos projetos em que Ele nos insere, temos de seguir suas instruções. Temos que seguir suas instruções para conduzirmos os relacionamentos e a família sob os princípios dos céus. Precisamos ser orientados e moldados pelos ensinamentos bíblicos. Leia a palavra. Olha, Neemias, um dos grandes líderes do Antigo Testamento, foi visionário ao conduzir o povo de Israel à restauração dos muros de Jerusalém. Ele não promoveu somente uma reforma na estrutura da cidade. Na verdade, a maior reforma foi espiritual, por meio da palavra de Deus. Sanbalat e Tobias mandava recado, né, Gesem, dizendo, olha, manda que Neemias desça, a gente quer falar com ele. E ele estava no topo da responsabilidade, lotado de afazeres, né, determinando tarefas para os homens, né, homens que levavam as madeiras, outros que levavam a massa, outros que faziam tudo que Neemias estava liderando. E alguém que está totalmente desocupado queria chamar Neemias para confusão, para briga, para discutir, porque não aceitava a atitude de Neemias. Sabe o que Neemias falou? Olha, fala lá para eles que eu estou tão ocupado de forma que eu não posso recebê-los, que eu não posso ir ao encontro deles. Por quê? Ele estava fazendo uma grande obra. Então, quando você estiver fazendo uma grande obra, não pare para dar ouvidos a determinadas coisas, porque isso contamina. Isso são falácias luciferiânicas, pensamentos intrusos que destroem o que você está na sua mente para fazer. Observe que quando você está atarefado, fazendo alguma coisa, que chega uma visita inesperada que você não tem como dizer que não vai receber, tudo seu para, você se atrasa, você acordou cedo para bater uma meta, um cronograma, mas você não vai conseguir, porque chegou alguém inesperado, e aquele horário vai fugir. Das duas, uma, ou você paga o preço de ficar em atraso, ou você vai ter que pedir licença para aquela visita para você prosseguir. Porque na nossa vida é dessa forma, quando nós estamos envolvidos e focados em algo para Deus, a gente não pode deixar despercebido aquilo que Ele tem para fazer para as nossas vidas. Então, se liga nisso aí e faz o que tem que ser feito. Se você deseja viver os planos e as promessas de Deus para a sua vida, tem de ser direcionado e orientado pela palavra. Caso contrário, ficará perdido em caminhos que os levarão a ruínas. Talvez o que você esteja vivendo hoje seja resultado de caminhos errados que o levaram para longe dos propósitos. Permita que a Bíblia seja o mapa que o instruiu e ajuda a chegar ao destino que o Pai preparou para você. Permita que a Bíblia lhe dê orientação. Olha, vá por aqui. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E continua o versículo dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São palavras de Jesus. Então, João 3,16 vai dar continuidade ao que eu acabei de falar, porque é o início de tudo, né? É o marco zero da Bíblia, é João 3,16, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu vou destrinchar em rápidas palavras João 3,16, porque não dá tempo de pregar nele. Mas eu vou destrinchar para que você que está me ouvindo possa entender. O porquê de João 3,16? Quando a palavra inicia dizendo porquê, a maior pergunta. Deus, o maior ser, amou o maior mundo, o mundo, a maior porção, que deu o seu maior presente, Jesus, o seu único filho,
para que todo aquele, oportunidade para todos, não pereça a certeza de convicção de salvação, mas tenha a vida eterna, o céu por herança. O que é isso? Aí João fala, que amor é esse, né? Que amor é esse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Não tem explicação. E é isso que a palavra está dizendo, inserida aí dentro do seu coração. Então, siga esta bússola chamada Palavra de Deus. E tudo vai acontecer, vai ser realizado, vai se materializar na sua vida. Aquilo que você pensa, aquilo que você projetou, o teu sonho, né? O teu cronograma, aquilo que você orou, dobrou os joelhos e aí falou com Deus e falou, Deus, assim, faça assim na minha vida, tenha misericórdia de mim, me ajuda, me dê da sua graça, da sua mão. E o salmista Davi vai lá confirmar no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai lá para o 46 e diz, olha, ele é a minha fortaleza, ele está no meio, e ele é o Senhor que acaba com a guerra, acaba com os instrumentos da guerra, e diz para mim, aquieta-te, saiba que eu sou Deus, né? Então você tem que confiar, crendo na palavra, porque já está tudo feito na presença de Deus, já está tudo resolvido. Você só precisa esperar o tempo e a hora. Então leia a palavra, sabe por quê? Não meditar na palavra de Deus é o mesmo que caminhar no escuro. Então medita na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela é viva, poderosa. Não é? A palavra do Senhor é viva e poderosa. Eu amo a tua palavra, Senhor. O salmista diz, é a minha meditação todos os dias. Então que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que Deus abençoe você com toda sorte de bênçãos. E você que ficou comigo até agora, coloca lá nos comentários, eu preciso ler mais a palavra de Deus. E aí eu vou saber que você ficou comigo até agora, tá bom? Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos, você, sua casa e toda a sua família. E a temática oficial do Café com Deus Pai, junto com o Cantinho do Coração, não pode ficar de fora, né? E, se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com mais um Cantinho do Coração e o Café com Deus Pai. Deus te abençoe rica e poderosamente. A paz do Senhor para todos.